senhores telespectadores, hoje venho falar-lhes, como veem, junto de um castelo. Bom, ainda é um castelo grande, a verdade é que não se sabe nada sobre este castelo. O que lhes quero dizer é que deste castelo até ao mar são hoje 10 quilómetros. Quer dizer, em noites serenas ouve-se o bater das ondas. E o mar, há 1000 anos, chegava perto daqui. Vinha por esteiros, apertado aqui entre os vales, havia um castelo em Alfeizerão, havia um castelo em Cos, tudo aqui perto, e é bem possível que este castelo se destinasse a proteger o litoral das incursões dos piratas, que nessa altura eram frequentíssimas. Bom, depois as terras foram secando, foram se tornando em terras agrícolas, e é nessa altura, é no século XII, que esta terra se torna célebre. Alcobaça é conhecida em todo o mundo. Não é por causa deste castelo, este castelo quase abandonado, não. É por causa daquele mosteiro que se vê daqui. Aquele mosteiro é um dos mais importantes monumentos cistercienses da Europa. Lá de cima do castelo avistamos um mosteiro, e agora que já estou aqui diante do mosteiro, reparem como se avista o castelo. Tem-se dito tanta coisa sobre a origem do castelo que eu, olhem, sob toda a reserva, vou pôr mais uma hipótese. Aquela construção, com certeza que não é moura. Ora, o que acontece é que Dom Afonso Henriques deu estas terras todas à Ordem de Cister no ano de 1153, mas só começou a construção aqui do mosteiro em 1178, quer dizer, 25 anos depois. Ora, durante esses 25 anos havia uma maneira de garantir que estas terras aqui pertenciam à Ordem de Cister. Era fazer aqui, no alto, uma fortaleza e ter lá uma guarnição de soldados que assegurassem aqui a ordem. É uma hipótese. Mas vem aqui, é para lhes falar propriamente na Ordem de Cister, no seu fundador, que é São Bernardo, e no seu antecessor, que é São Bento. Vamos lá falar em São Bento e em São Bernardo. Agora estamos em frente do mosteiro. Logo, esta palavra mosteiro dá que pensar. Mosteiro vem do latim monasterium, e o monasterium era o sítio onde se juntavam os monacos. Monacos deu monge, mas monacos vem a ver com o grego monos, um só. Eram pessoas que queriam viver sozinhas e, portanto, iam para uns pontos, eram eremitas, eram ascetas, alguns eram mesmo reclusos, fechavam-se em pequenas celas só com um buraquito para onde recebiam a esmola. Bom, isso é o monaquismo. Os monges são homens que se desgostam do mundo. Viver do mundo, para nós, é uma coisa boa. Qual é o mundo em que eu vivo? Olha, é uma Europa com música, com energia, com trabalhos relativamente leves, com um nível de vida já muito alto, uma Europa em que toda a gente, do fundo, pode viajar, pode andar de automóvel. Não era assim no século IV. No século IV, depois de Cristo, tinham vindo as invasões bárbaras, as religiões lutavam sangrentamente para defender a organização romana. Apareceu o cristianismo dizia que toda a religião do imperador era uma impostura, era uma falsidade, tudo aquilo era uma hipocrisia,
havia lutas, mortes, perseguições, os circos escorriam sangue. É um tempo em que o povo se contentava com panem et circenses, quer dizer, espetáculos no circo, como agora no futebol, e pão para comer. É um tempo mau e as pessoas mais exigentes, mais sensíveis, mais civilizadas, desgostavam-se desse mundo em que viviam. Desgostavam-se e fugiam, iam para o deserto, queriam viver sozinhas, monacós. E daí, depois começaram-se vários solitários a agrupar-se, porque a verdade é que não é fácil viver completamente só, tem que haver alguém com quem a gente troca uma palavra, e juntaram-se conjuntos de monacós, deram monastérios, e monastério deu mosteiro. Mas tudo quanto estou a dizer se refere à queda de Roma, ao século V e VI. É no século VI que um monge romano, um romano muito culto, muito inteligente, foge de Roma, funda um conjunto de pessoas que querem viver com ele, primeiro no Monte Subíaco, que é nos arredores de Roma. Ele não foi bem tratado e foi depois para o Monte Cassino. O Monte Cassino ainda hoje lá está, o grande mosteiro fundado por São Bento, e aí viviam, trabalhavam, eles procuravam ser independentes, estudavam, copiavam os velhos manuscritos, esses frades de São Bento, que por isso se chamam Bento beneditinos. Os frades beneditinos vivem segundo uma regra, vem além uma estátua, é o São Bento. Se repararem bem, ele tem um livro na mão. Aquele livro é a regra. Regra quer dizer o regulamento. É ali que se diz como é que aqueles monges deviam viver, qual era a hora de levantar, a hora das orações, a hora de trabalhar, quais eram os seus deveres. Bom, é um culto inteiramente cristão. São Bento já apaga os últimos vestígios de paganismo. Aliás, já nessa altura o cristianismo era a religião oficial. E o São Bento faz uma regra no século VI, mas compreendem, tudo no mundo envelhece. Não são só as pessoas que envelhecem, não. Uma regra, um regulamento do século VI passa ao século VII, VIII, IX, X, XI, e depois já não se aplica, a vida já não é assim. E quando se chega ao século XI, dentro mesmo da Ordem de São Bento, já há uma grande reforma, é a reforma de Cluny. Bom, muda tudo, muda a regra, as igrejas vão ser muito diferentes, luxuosas, mas no século XII vem uma nova regra, e essa é a regra do São Bernardo. Agora, se repararem aqui atrás de mim, está outra estátua. Este é o São Bernardo, porque a Ordem de Cister entendeu sempre que os seus fundadores eram o São Bento, do século VI, e o São Bernardo, que é do século XII. Entre um e outro há mais de 500 anos de diferença. Mas hoje, se olharem para as estátuas, elas são muito parecidas. Eu estou convencido de que quando fizeram isto, não eram tão parecidas, por uma razão. É que no tempo do São Bento, os frades vestiam-se com hábitos pretos, eram os monges negros. E no tempo do São Bernardo, já se vestiam com hábitos brancos, eram os monges brancos, ou os Bernardos. Bernardos por causa do São Bernardo. Faz uma regra nova, portanto, é por isso que ele tem outro livro. Este tem uma regra, mas ele tem outra. E um tem no braço, outro tem na outra. Esta é a regra velha, aquela é a regra nova. Aquela regra tem certas características que não vêm na regra velha. Bem, claro, tem a ideia da pureza do cristianismo, de nos aproximarmos mais da simplicidade e da virtude dos primeiros tempos. Tem a regra da obediência,
o monge não pode ter vontade própria, o monge tem que obedecer inteiramente às ordens do seu abade. Abade, no fundo, é uma palavra que quer dizer pai espiritual. O monge tem que ser pobre, não pode ter nenhum bem pessoal, embora a ordem a que ele pertence possa ter bens, a ordem possa, e para o São Bernardo não só pode, como tem que ter bens. Porque uma outra característica dessa ordem de São Bernardo é que os conventos, os mosteiros, só podem comer o pão que eles próprios fabricarem. E para isso, cada mosteiro tem que ter pelo menos uma granja. É engraçado esta palavra granja. Granja vem do latim granus. Granus é o grão do trigo, o grão que faz o pão. Portanto, a granja é o sítio que dá o pão que se há de comer. Ora, acontece que no tempo do São Bernardo, os conventos estavam a perder a sua independência. Estamos em pleno feudalismo, os senhores dos castelos, grandes nobres, armam em protetores dos mosteiros, diz eles que são padroeiros, e com o pretexto que lhes dão proteção, absorvem uma grande parte das rendas. Há mosteiros que passam misérias, porque os seus padroeiros ficam-lhes com os rendimentos. A única maneira de não ter protetor é realmente o mosteiro bastar-se a si próprio, e para isso ter uma granja. Uma granja, uma terra onde se cria o fruto que os alimenta. Bom, aqui, este de Alcobaça tem um espaço enorme. Existe uma lenda que os guias turísticos continuam a repetir. Eu já li isso hoje 4 ou 5 vezes e realmente fico desgostoso quando vejo que coisas que hoje está perfeitamente demonstrado que são falsas continuam a ser repetidas. Bom, é a lenda inventada pelo Frei Bernardo de Brito. Frei Bernardo de Brito é um frade aqui deste convento que escreveu uma crónica de Cister. Bom, e ele inventou isto. O Dom Afonso Henriques ia à conquista de Santarém, mas ia com um certo medo. Os mouros eram fortes, Santarém tinha grandes muralhas, estava num sítio fortíssimo à beira do Tejo. O Dom Afonso Henriques levava poucas tropas, aquilo era um ataque de surpresa, aquilo podia perfeitamente correr mal. Então, o Dom Afonso Henriques ia com um irmão, chamado Fernando. Tudo isso é lenda, não havia irmão nenhum chamado Fernando. E disse para o irmão: não sei, isto pode correr mal, pode correr bem. E o irmão disse: mas olha, há agora aí um abade, o Frei Bernardo, abade em Claraval, faz verdadeiros milagres. Tu pede-lhe a ele que te ajude. Então, Dom Afonso Henriques pôs as mãos e rezou: se eu ganhar esta guerra, eu dou-te estas terras que se avistam desde aqui até ao mar. Isto vinha quase desde Leiria até Óbidos, era uma coisa enorme. O milagre foi que o Frei Bernardo, lá na Borgonha, ouviu a oração do Dom Afonso Henriques. Ouviu e pediu a Deus: dá lá a vitória a Sobem, que é para ver se ele me dá aquelas terras. E assim foi. Dom Afonso Henriques ganhou, conquistou Santarém e deu as terras a Frei Bernardo. Nada disto tem pés nem cabeça, porque a conquista de Santarém é em 1147, a doação do coto destas terras aqui é só 6 anos depois, em 1153, e nessa altura não havia burocracia, nem papelada, nem ministérios para demorar 6 anos uma promessa sagrada. E pior, a verdadeira construção e, portanto, dar dinheiro só começou em 1173, portanto, 25 anos depois. Portanto, tudo isso é uma história. O que acontece é que Dom Afonso Henriques doa isto à ordem por uma razão. É porque estas terras ficaram sem dono. Quando ele conquistou Santarém e Lisboa, ambas em 1147, a fronteira estava em Coimbra. Estava em Coimbra já com uma linha avançada em Leiria. Mas a fronteira
passa a ficar em Lisboa, Sintra. Bom, mas estas terras todas do oeste ficam matos bravios, sangrentos, percorridos por cavalarias, umas vezes de mouros, outras vezes de cristãos. Não pode haver aqui uma aldeia, não pode haver nada. E então o Dom Afonso Henriques tem esta ideia: vamos entregar isto a uma ordem que já se sabia que fazia as tais granjas, instalava os soltos, os pomares, as vinhas, as oficinas, os lagares, os olivais, e civilizava as terras. E deu isto realmente à Ordem de Cister. Devo dizer que os cistercienses cumpriram. E aqui, nestas terras à volta, olhem, fundaram primeiro aqui o Coto de Alcobaça, depois o de Alfeizarão, onde chegava o mar nessa altura, depois o de Aljubarrota, depois o de Alvorninha, depois o da Sela, depois o de Cós, depois o de Évora de Alcobaça, o da Maiorga, o de Paredes, o da Pedreneira, o de Santa Catarina da Serra, o de São Martinho do Porto, o de Turquel. Eram 13 granjas, que eram 13 vilas, com núcleos de população que chegaram a ser numerosos, e todos eles a dar pão, a dar vinho, a dar azeite, enfim, a dar riqueza, que fizeram rapidamente desta ordem uma das mais ricas, talvez a mais rica, acho mesmo, pode-se dizer sem dúvida, a mais rica que havia em Portugal. As obras, já lhes disse, começaram em 1173, duram todo o resto do século XII, depois o século XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. Olhem, no século XVIII é que mandaram fazer esta frontaria que estão a ver, porque o São Bernardo não admitia nada disto. São Bernardo entendia que numa igreja só se deve olhar para Deus. Não há estátuas, não há santos, não há ornatos, não há pinturas, não há quadros nas paredes, não há tapeçarias, não há nada. Há a pedra nua e ao fundo o vulto de Cristo pregado na cruz quando quis morrer por nós. Esta é a ideia do São Bernardo. Portanto, uma nudez completa. Depois foram fazendo as obras e esta fachada que estão a ver já é feita no século XVIII, menos a porta. A porta, como veem os arcos da porta, estes colunelos todos não têm imagem nenhuma. Aquilo ainda é o estilo do São Bernardo. Lá dentro está hoje nu, mas está nu porque roubaram tudo. Mas no tempo de São Bernardo era assim mesmo que ele queria que fosse. Paredes nuas para as pessoas apenas pensarem em Deus. Destes cotos há um que eu lhes quero mostrar especialmente, porque é muito pouco conhecido, o Coto de Cós, e tem um monumento que é exatamente o contrário disto. A igreja foi feita no século XVI. No século XVI já ninguém sabia o que é que o São Bernardo queria, a tal nudez. E agora eu vou-lhes mostrar como é o altar-mor e como é o coro na igreja de Cós, um sítio onde pouca gente vai, e é pena porque é muito bonito. Vamos até lá. Reparem neste altar-mor da igreja do convento cisterciense de Cós. Reparem que aqui Cristo já mal se vê. É aquele menino que caminha entre o pai e a mãe. Todo o altar é de uma opulência extraordinária. Isto foi feito já no século XVIII, claro, tempos do Brasil. Mas não é só o altar que é opulento. Este teto tem 80 caixotões com cenas bíblicas ou com alegorias religiosas. O coro das freiras, um coro enorme, ele antigamente tinha 106 cadeiras, agora tem perto de 100. Era ali que as monjas assistiam aos ofícios divinos. Tudo isto realmente é um luxo enorme. Veio o liberalismo, isto foi vendido, foi pilhado, mas está a ser agora restaurado, e há aqui uma coisa para a qual eu queria chamar particularmente a atenção. É a inteligente atitude
da Câmara Municipal de Alcobaça, que está a desafrontar o velho convento das construções à volta. Mas vamos ali a um sítio onde se vê melhor. Os conventos foram vendidos em asta pública, cada lavrador fez dos antigos claustros, dos dormitórios, dos refeitórios, das casas do capítulo, fez o uso que entendeu. Uns fizeram casas para morar, outros fizeram celeiros, outros adegas, enfim, e cada um arranjou-se como pôde e desapareceram os conventos. Estou a ver atrás de mim algumas ruínas, são as ruínas do antigo dormitório das freiras. Estão a ver também umas casas, estas casas foram feitas por lavradores. Pois bem, a Câmara está agora a adquirir estas casas e por processos muito inteligentes. Estão a trocar isto por terrenos muito úteis no parque industrial. É muito melhor um terreno no parque industrial do que isto aqui não serve para nada. E a Câmara tem tudo a ganhar se ficar com aquilo que manda deitar abaixo e daqui a alguns anos nós poderemos voltar aqui e ver o que era o convento cisterciense de Cós, que é uma das maravilhas da arte barroca em Portugal. Fica a 10 km de Alcobaça, não esqueçam e venham até aqui. Eu vou voltar a Alcobaça. Mas vir a Alcobaça e não recordar os amores de Pedro e Inês é assim uma espécie de ir a Roma e não ver o Papa. Eu estou agora junto do túmulo de Dona Inês de Castro. É uma das maravilhas da escultura portuguesa do século XIV. Bem, todos sabem o drama. Inês de Castro era amante ou esposa, nunca o saberemos, do herdeiro do trono, infante Dom Pedro, mas o rei de Portugal, Dom Afonso IV, condenou à morte e mandou executá-la. Porquê que o rei mandou matar Inês? E eu aproveito para deixar aqui mais essa observação. Não sei porquê. Nunca ninguém se lembrou de aproximar estes dois factos. Inês de Castro foi executada pela Justiça Real em 1355. 1355 é o ano da Liga de Toro. É o ano em que os grandes fidalgos espanhóis fazem uma liga entre si para depor o rei Dom Pedro I. Isto relaciona a morte de Inês de Castro com a tensão constante que há na Península Ibérica após a Reconquista, mas particularmente no século XII, XIII, XIV. Tensão que opõe os grandes aos pequenos. Os pequenos com as cruzadas ganham força, criam as cidades, fazem as irmandades, perseguem os nobres em Espanha reúnem-se, têm as suas forças armadas, eles é que são os cavaleiros, eles é que são os donos dos castelos, e eles resolvem depor o rei. E em Toro, o rei chegou a estar preso dos fidalgos, que exigiam que ele abdicasse. E quem é que havia de ser rei? Eles escolheram para rei o infante português, o esposo ou amante de Inês de Castro. Isso obrigava Portugal a entrar numa guerra civil espanhola, uma guerra sangrenta e uma guerra dos nobres contra os pequenos, que ia contra toda a linha política do reinado do Afonso IV. Dom Afonso IV, como sabem, sobe ao trono numa revolução popular contra o Dom Dinis e apoia-se exatamente nas forças das vilas e dos concelhos. Acontece outra coisa, é que a Liga de Toro, entre os seus chefes mais importantes, tem um irmão de Dona Inês de Castro e sabe-se que ele mandou convidar o Dom Pedro a assumir a coroa de Castela. É claro, o Dom Pedro, no ano anterior, aceitou imediatamente, o rei proibiu terminantemente, porque nós metermos em guerras alheias
é efetivamente um erro que Dom Afonso IV queria evitar. E é para mostrar claramente que não está com os revolucionários espanhóis que ele manda pura e simplesmente condenar à morte a irmã de um dos chefes da revolução contra el rei de Castela. É claro, acontece também que esse rei de Castela era um monstro de crueldade, ficou conhecido na história como Pedro Cruel e, enfim, ele é um vencido e diz sempre muito mal dos vencidos. Mesmo assim, os cronistas espanhóis, uns chamam-lhe o Cruel, outros o Justiceiro. É curioso que também a Inês de Castro, a nobreza criou um culto, para uns a Rainha Mártir, e o povo criou uma lenda sombria, a má mulher, a mulher que leva os povos à perdição. Mas eu só queria chamar a atenção para isto. Por que motivo os nossos guias, os nossos explicadores, nunca relacionaram estes dois factos contemporâneos? A morte de Inês e a Liga dos Fidalgos Espanhóis para depor el rei de Castela.